Olá pessoal, meu nome é Elias Jabur e vou apresentar mais um episódio hoje de meia-noite em Pequim aqui no canal da TV Grabois. E o assunto hoje é saúde pública na China. Eu queria fazer uma advertência antes de começar a conversa. Aos interessados no tema, vocês vão se deparar com numa pesquisa básica com uma profusão de dados sobre saúde pública na China. Milhares de teses de doutorado, dissertação de mestrado, com opiniões que vão de A a Z, ou seja, desde opiniões que dizem que aquele sistema é ineficiente, etc, até aqueles que acham que é um sistema que é bom, eficiente, a pandemia, como os chineses enfrentaram a pandemia. Então, diante de um cenário como esse, eu escolhi fazer um exercício de abstração, ou seja, tentar observar o fenômeno no seu conjunto, na sua totalidade, separar o essencial do não essencial e, ao final da minha apresentação, lançar uma hipótese, que é uma hipótese que eu tenho elaborado, que inclusive deverá sair no meu próximo livro, que envolve todo esse setor voltado às necessidades mais chamadas espirituais da população, e que envolve a saúde pública, envolve a educação, cultura, etc. Bora lá? É o seguinte, pegando aqui alguns dados gerais, em 1949, a expectativa de vida na China era de apenas 35 anos de idade. Em 2019, a expectativa de vida chegou à casa dos 77 anos de idade, ou seja, um salto de 42 anos. Isso significa que de 49, quando o Partido Comunista chegou ao poder até hoje, não é? As melhoras de condições de vida da população na China são mais do que evidentes. Acho que esse dado em si encerra muitas discussões. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima. Outro dado interessante, que é de mortalidade infantil, que era de 25% em 1949, cai para 3% em 2019, ou seja, é outro salto positivo muito impressionante. A quantidade de leitos hospitalares, hoje na China existem 3,1 milhões de leitos hospitalares. Em 1949 eram apenas 80 mil. Esses dados estão todos no China Statistical Yearbook, www.stats.gov.cn, que é o site do Bureau de Estatísticas da China. De 49 a 78, até a década de 80, a China conseguiu construir um sistema nacional de saúde pública que é muito baseado em um sistema muito parecido com o Programa de Saúde da Família, e que é um sistema baseado nos famosos médicos de pés descalços, aqueles que iam de aldeia em aldeia, em vila em vila, em condado em condado, que foi fundamental para que a China alcançasse dados positivos socialmente muito impressionantes no final da década de 70, apesar de ainda ser um país pobre no final da década de 70. O que acontece na China, que é uma particularidade daquele sistema, na época pré-reformas e até mais ou menos até o começo da década de 90, é que todo o sistema de segurança social chinês, que envolve educação, saúde, previdência social, não era basicamente o sistema nacional. Existia o sistema nacional, só que a base desse sistema eram as empresas. Essas empresas, elas entram no processo de reforma, que eu chamo de corporatização, em que elas são obrigadas a se concentrarem apenas no que elas são, na atividade fim delas, né? E deixar de lado o que não é atividade fim. Lógico que quando você observa uma empresa, vai chegar à conclusão de que saúde, educação, previdência não é papel da empresa, é papel do Estado, né? Então percebe-se uma crise no sistema de segurança social e de saúde em particular na China, já no final da década de 80, uma crise que perdura até o final da década de 90, início dos anos 2000, quando tem aquela epidemia da SARS, né? E que ficou evidente os efeitos negativos das reformas das empresas estatais sobre o sistema de segurança social na China. E, inclusive, por exemplo, quando nós observamos os dados da chamada demanda agregada na China, percebe-se que a China ela cai... o consumo cai muito como elemento da demanda agregada, e a causa principal é que as pessoas tiveram que poupar muito dinheiro, tá, para poder gastar caso necessitasse de um cuidado mais especial em relação à saúde. No final da década de 90 é lançado um sistema para resolver essa questão, não é? Que é um sistema de medicina cooperativa, cujo financiamento dela passa por três entes: o próprio Estado, o empregado e o empregador. Esse sistema de medicina cooperativa, ele foi responsável, até hoje, ele tem sido muito responsável por uma queda muito grande
do uso de recursos pessoal no tratamento à doença, tratamento médico em geral, ou seja, existe um dado específico que demonstra que mais de 80% do que uma pessoa gastava na década de 80, de 90 com saúde pública, com saúde na China, ela deixou de gastar por conta do surgimento desse sistema de medicina cooperativa. O que também não é nenhum sistema, não é nenhum SUS, por exemplo. O que vai acontecendo é que o país ele vai se urbanizando, ele vai se industrializando, né? E essa questão de saúde pública, por exemplo, vai ficando também, vai se tornando uma questão latente no país. Não é mais uma questão que envolve somente camponeses pobres que estão no rincão do país. Já se trata de uma demanda da urbanização. Demanda de urbanização vira motivo de greve geral, de distúrbios sociais, etc. A China lança em 2016 um programa chamado China Healthcare 2030, tá? Com objetivos, aliás, são 5 objetivos e 4 princípios desse programa, tá? Eu vou ler aqui porque eu não sou muito bom de memória para algumas coisas. Vou ler aqui para vocês aqui os 5 objetivos dos 4 princípios, tá? Melhorar os níveis de saúde do país. Depois, controle dos principais fatores de risco. Elevar a capacidade geral do serviço de saúde. Elevar a escala de produção no complexo industrial da saúde. Aqui vai entrar a minha hipótese, né? E aperfeiçoar o sistema em si. Os 4 princípios desse programa, aliás, são 3 princípios, tá? Saúde como prioridade, reforma do sistema e inovação, e aproveitar melhor as capacidades do governo no que está nessa questão. Existem métricas que os chineses querem buscar para resolver essa questão. Por exemplo, quando eu fumava 3 maços de cigarro por dia, a China era o paraíso, porque eu podia fumar em qualquer lugar. Hoje eu virei testemunho de crossfit, eu parei de fumar já faz um tempo, né? Então estou longe dessa vida. Mas o que eu me lembro é que a China é um dos lugares onde mais se fuma no mundo. Então acho que esse é um ponto em que muitas campanhas estão sendo feitas, por exemplo, para a prevenção de doenças cardiovasculares e doenças pulmonares. Tá? Esse programa também tem ajudado bastante no que sai no financiamento da saúde pública chinesa no geral. É aí que entra o que aconteceu durante a pandemia. Por exemplo, nos Estados Unidos, o custo da internação de uma pessoa acometida pelo Covid variou de $25 mil para $77 mil. A China, com esse programa, cujas metas é para 2030, né, o custo de alguém com Covid foi 0. Ou seja, a China tem alcançado muitos êxitos, preenchido as lacunas deixadas pelas reformas das empresas estatais e as suas consequências negativas sobre a área social do país, né? E a Covid-19 foi um período de teste muito grande. Agora, aqui entra um outro ponto, que é a minha hipótese, tá? A minha hipótese é muito clara. Eu vou a Marx. Quando nós lemos o Capital do Marx, nós observamos ali que o Marx, de um jeito ou de outro, num nível muito elevado de abstração, está falando do setor produtivo e improdutivo na economia. O setor produtivo é um setor que gera valor, tá? E o setor improdutivo é um setor que não necessariamente gera valor, mas depende da existência do setor produtivo para que ele funcione bem. Esse setor produtivo são os voltados aos valores de uso e também às necessidades espirituais da população, que, como eu já disse aqui, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, etc. A hipótese que eu estou levantando e que vai sair no próximo, e vai estar muito bem aprofundada no próximo livro, é que a China, durante 40 anos, ou seja, desde 78, ela conseguiu construir um imenso setor improdutivo na economia, ou seja, uma máquina de geração de valor de troca, né? E que a China vive uma transição hoje, uma transição no nível de planificação econômica, ou seja, de um planejamento baseado na orientação às empresas a gerarem valor e ao mercado para um planejamento baseado no projeto. Então, como, por exemplo, o projeto dos Healthcare 2030, ou seja, existe uma planificação cuja base é esse tipo de projeto. Já falei disso aqui, de nova economia de projetamento, na última conversa, né? Em uma das últimas conversas, vamos dizer assim, é que a minha memória também, eu tenho uns lapsos, assim, que, enfim, vida que segue. E agora a China vive uma transição em que ela está transferindo o valor desse setor improdutivo, tá, para a constituição do imenso setor improdutivo da economia chinesa.
Ou seja, eu também me remeto a Marx, quando ele fala na crítica ao programa de Gotha, dos chamados fundos de consumo, ou seja, esses fundos de consumo eles seriam construídos a partir do valor gerado excedente do valor do setor produtivo da economia. Então, eu acredito que a China hoje ela caminha no que serve a saúde pública, a educação, a cultura e a todos os outros esses setores que envolvem, que seriam parte desse setor improdutivo, ela vive um processo de construção desse setor. A ponto de, a minha hipótese é de que a China chegará no ano de 2030 com um imenso setor improdutivo da economia funcionando e muito bem, o que significa a constituição do maior estado de bem-estar social do mundo. E é nesse momento histórico que eu acredito particularmente que a China vai estar demonstrando ao mundo a superioridade do socialismo sobre o capitalismo. Eu fico por aqui e espero vocês na próxima. Um beijo no coração de todos e até mais. Eu não sou muito bom de memória para algumas coisas. E quem me conhece sabe que eu não gosto muito de polêmica, eu costumo fugir das polêmicas, enfim. É um pouco polêmico esse assunto, mas eu gosto, né? Confesso que eu gosto de uma polêmica, tá?